Eu sempre detestei ler. Eu nunca li um livro obrigatório do colégio. Não que eu tenha orgulho disso, mas eu não li nenhum. O máximo que eu fazia era ler os resumos para fazer as provas e algumas apresentações que tinha que fazer no colégio. E olhe lá, porque era feia a coisa. E eu não entendia porque eu não conseguia ler. Todo mundo conseguia, por que eu não conseguia, né? Eu não conseguia me concentrar, não conseguia focar. E eu também não tinha interesse nenhum naqueles livros, apesar de hoje entender o porquê. Na época, não tinha interesse nenhum naquele tipo de história. Esses livros obrigatórios de colégio são leituras mais complicadas, sim, né? Para quem está entrando ali no mundo da literatura. Mas hoje eu entendo, né? Final do ano passado eu recebi o diagnóstico de TDAH. Aí tudo fez sentido. Por que eu nunca gostei de ler e nunca consegui manter esse hábito que é maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar contigo um pouquinho de como eu, tendo TDAH, eu comecei a ler mais e me apaixonei pela leitura. É um negócio assim que eu nunca imaginei que eu ia dizer. Se a Jéssica de hoje pudesse viajar no tempo e falar para a Jéssica lá do colégio que ela ia amar ler e ia ter vários livros, até calhamaço, ela ia falar assim: tu é outra pessoa, tu tá doida, tá viajando, eu detesto ler e eu nunca vou ler. Mas sim, eu adquiri o hábito e vou contar para vocês e compartilhar um pouquinho aqui como que foi isso. Lá em 2019, eu comecei a ler livros de não ficção, que são livros mais de autoajuda ou de filosofia ou de psicologia também, que eu li bastante, sobre questão financeira, né? Coisas mais pontuais assim, que não contavam uma história, não tinha uma narrativa, não. Eram coisas mais técnicas. Eu desde 2019 tento desenvolver melhor esse hábito da leitura, né? Desenvolver minha comunicação, hábitos saudáveis. Eu lembro que eu comecei a ler O Milagre da Manhã, eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, eu li vários livros em que eu tinha um interesse em me desenvolver naquilo, mas não envolvia uma paixão pela leitura, sabe? Descobrir um sentimento que existe que eu não sabia que existia. Até eu sentir o sentimento de ler uma história e ficar completamente impactada por aquela história e essa história, de alguma forma, transformar minha vida ou alguma perspectiva que eu tinha e eu me envolver a tal ponto de que eu ficasse completamente imersa no livro, coisa que eu não conseguia ler nada antes, entende? Aí eu passei alguns anos aí, eu acho que de 2019, não sei, até 2022, mas naquela idas e vindas, sabe? Sem ter uma frequência, um hábito, né, construído de leitura. Lendo O Milagre da Manhã, como eu falei, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, A Coragem de Não Agradar, coisas desse tipo, né? E como uma boa TDAH, passou um tempo aí que eu fiquei sem ler porque eu comecei a ter outros hiperfocos e deixei de lado isso e tava sem ler nada. Eu lia uma coisa ali, outra aqui, uma vez na vida, outra na morte e olhe lá. Até que o Natal de 2024 chegou. Eu fui passar o Natal, eu, a Pipi, o meu irmão e minha cunhada, lá na casa deles. E eu lembro que a minha cunhada tinha vários livros assim, né? E ela sempre foi de ler muita não ficção. E eu nunca tive o hábito, nunca peguei um livro que uma história me prendesse ou me interessasse e tal. E eu também, sem ter desenvolvido também, vamos chamar assim, os níveis de dificuldade de leitura, né? De escrita, de compreensão mesmo do texto, que eu sempre tive muita dificuldade. Além do TDAH, eu tenho o TEA nível 1, né? Então eu sempre fui muito literal, algumas coisas sempre foram muito difíceis pra mim. E aí nesse Natal, ela com vários livros lá, eu vi um que a capa me chamou a atenção, que era da Colleen Hoover, que se chama Verity. Sim. Eu peguei ele pra folhear e aí eu comecei a ler com uma cena aqui, um pequeno spoiler do começo do livro, que ela descreve que a mulher tá andando na rua e o crânio uma pessoa é atropelada, só que ela descreve ali a cena do crânio estourando, o sangue espirrando, e aquilo ali meio que me prendeu. Aí eu fui lendo, né? Quando eu fui ver, eu terminei o livro em 3 dias.
Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu terminar um livro em 3 dias e ficar lendo ele o tempo inteiro. E aí eu vivi essa experiência e eu falei assim, caraca, eu consegui focar no livro, eu terminei ele em 3 dias, isso é possível, um livro de não ficção. E aí entra uma parte minha, né, curiosidade aí, que eu tenho certeza que tu tá morrendo de curiosidade, é que normalmente eu aprofundo as coisas, né, quando eu encontro algo que eu hiperfoco, vamos dizer assim, que nem sempre é, mas no momento tá sendo hiperfoco, porque eu tô gostando muito. Eu aprofundo. Aí o que eu fui fazer? Eu fui ver um review no YouTube sobre esse livro, o Verity. E aí eu encontrei a Tatiana Feltrin. E ela tascou-lhe pau no livro. E aí eu fiquei assim, eita, né? Foi um livro de porta de entrada para mim, que me despertou isso, mas preciso aprender sobre isso, preciso me desenvolver nisso. Aí eu me inscrevi no canal dela, segui ela nas redes sociais e comecei a consumir o conteúdo também falando sobre livro. E isso é um detalhe que me ajudou muito, estar inserida, quais tipos de livro eu leio, como que eu descubro se eu gosto de ler, como que eu não gosto, e como eu descubro se eu não gosto, como que eu descubro que eu gosto de determinado livro, porque eu não sei, é um mundo completamente novo para mim. Socorro! Aí meio que ela virou uma guia para mim nessa jornada, né? E eu lembro que nessa época eu tava meio ruim de dinheiro, e eu não tinha como ficar comprando livro, ainda mais sem saber que tipo de livro eu ia gostar, como que eu ia lidar com isso. E aí imagina, eu pago 50, 60 reais no livro, eu não gosto, daí eu não vou ler, enfim. Aí eu pensei, cara, eu vou ver se tem alguma biblioteca pública por aqui, será que isso ainda existe? Aí eu tava morando em Balneário Camboriú ainda na época, encontrei uma biblioteca municipal. E cara, maravilhosa a biblioteca municipal lá de Balneário. Aí o que eu comecei a fazer? No outro dia, eu fui caminhando até a biblioteca, me cadastrei lá e fui ver alguns livros, fui conhecer lá a biblioteca. Aí eu comecei a pesquisar, né? E vi vídeos da Tatiana Feltrin falando assim: se você tá começando a ler, procure livros de filmes e séries que normalmente você gosta. Eu gosto de suspense, investigação, alguns romances. Daí eu fui usando isso como guia, né? Mas eu lembro que tem um filme muito, muito favorito da minha vida, que é Orgulho e Preconceito. Aí eu peguei Orgulho e Preconceito para ler, da Jane Austen. Foi um dos primeiros livros e eu também gostei. Nesse ano, eu fui fazendo isso. Eu fui pegando vários livros na biblioteca e fui vendo se eu gostava. Teve uns que eu peguei, comecei a ler, tentei e não rolou. Aí eu ia lá, devolvia, pegava outro. E assim foi o ano de 2025. Em 2025 eu consegui ler alguns livros e foi assim uma conquista muito importante para mim, de uma pessoa que nunca gostou de ler nada, nunca leu nada. E hoje eu tenho a sensação de que, tipo, eu perdi tantos anos, eu tenho tantas coisas que eu tenho vontade de ler. E não é para dizer assim, ai, eu leio 40, 50, 60 livros no ano. Não, não é isso. Eu acho que você tem que entender o que você gosta, a sua disponibilidade de tempo, como que você pode incluir esse hábito maravilhoso na sua vida que realmente transforma o seu cérebro, ajuda hoje em dia você ter mais foco, atenção e vários outros benefícios aí, que não é o caso aqui desse vídeo, mas foi uma conquista para mim, entendeu? Você tem que superar você mesmo, não se comparar com o Wesley da vida que lê 70 livros no ano, porque primeiro ele pode e ele consegue, entendeu? Mas você se superar um pouquinho e conquistar coisas por você, entende? Para mim, os livros que eu li em 2025 foi assim, uau, ó. O primeiro que eu li foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O segundo foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, porque eu gosto, né, desse tipo de filme, né, de investigação, mistério, suspense. Não gostei muito do livro, achei que eu ia gostar, até fiquei assim, cara, como assim? A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Gostei bastante desse livro, fiquei um pouco irritada no final, mas eu gostei bastante dele. Ele também é um suspense e achei bem bacana ele. Mas o meu preferido, um dos meus preferidos do ano
foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Cara, sério, que livro maravilhoso, velho. Eu ria tanto. Ele é narrado por uma menina de 5 anos, então você já imagina, né? Eu me conectei muito com ela. É uma história familiar e também tem uma questão social dentro do livro. É bem legal, bem interessante, bem desenvolvido. E lógico, eu venho aprendendo essas coisas e que tipo de histórias eu gosto na jornada, né, no processo. Esse está sendo o meu. Mesmo tendo TDAH, tendo as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu me apaixonei pela leitura. E eu acredito que isso pode acontecer com você também. Depende muito de como que você vai enxergar isso, sabe? De como que você vai se relacionar com os livros. Não é para ser uma obrigação, um peso. Que nem a Tatiana falou, é para ser prazeroso para você, é para ser bom, não é para ser algo ruim. Se tu tá lendo algo que tá sendo ruim para você, não leia, entendeu? Aí aqui eu li o Almanaque de Naval Ravikant, que é um livro não ficção. O Homem Mais Feliz do Mundo, do Ed Jacu, não sei, que fala sobre um sobrevivente, né, da Segunda Guerra Mundial. Esses livros de histórias falando sobre sobreviventes, né, do Holocausto, da Segunda Guerra, sempre mexem muito comigo. Aí eu quis me aventurar num clássico e olha qual que eu peguei, A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu fiquei assim, eu não entendi nada do livro. Eu li assim, aí depois eu fui atrás de review pra ver se eu entendia. Se o que eu tinha entendido realmente era o que todo mundo tinha entendido, mas achei muito viajado. Eu sei o que ele representa hoje, né? A ideia, a crítica que ele faz no livro, mas eu não gostei muito. Eu falei assim, tá, ele vai ser esse inseto para sempre? Como é que vai ser? Isso aqui é uma alucinação? É real? O que que é? Que hospício é esse aqui? Mas enfim. Aí eu li outro de não ficção, O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, que também eu acho que faz parte de você mesclar ficção e não ficção, se você também não estiver conseguindo engrenar em outro. Eu lembro que depois que eu terminei O Sol é para Todos, para eu achar outra história de não ficção demorou, tá? Aí eu vi que eles chamam isso de ressaca literária. Aprendi isso também. Pois é. Aí veio o outro que eu tenho aqui. É que como eu me mudei, os outros livros estão todos nas caixas ainda. Eu ainda não tirei. Esse aqui. Esse aqui é o livro favorito de 2025. Olha eu lendo aqui, vocês também aqui, O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Sério, esse foi o livro que me fez chorar pela primeira vez na vida lendo um livro. Esse aqui, ó. Eu chorei, sabe? Chorar mesmo? Chorar, se emocionar. Esse livro aqui, ó. Os outros que eu tinha lido, eu não tinha chorado. Nem me emocionado. Já tinha ficado surpresa, tipo, oh, como assim? Levado susto, essas coisas, mas me fez chorar, me fez refletir esse livro aqui, ó. Então, top 1, que eu li em 2025, depois vem O Sol é para Todos. E o último, que eu li, ele tá aqui embaixo. Não sei se dá pra ver. É o volume único das Crônicas de Nárnia. Eu li o primeiro livro de todo o volume, O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, aqui das Crônicas de Nárnia. E assim, eu quis compartilhar um pouco da minha experiência, porque às vezes tem muita gente aí que tem TDAH, ou até mesmo não tem TDAH, mas nunca gostou de ler e acha que é porque há algum problema com uma própria pessoa. E não necessariamente, você só não encontrou os livros certos, porque realmente tem livros que tu fica assim, não, nada a ver comigo, que isso aqui não me prendeu, essa história não tá rolando, isso aqui não tá desenvolvendo, e então larga, vai para outro, entendeu? E assim, ao longo de todo esse processo, teve altos e baixos. Eu tive minhas dificuldades de concentração, de foco, sim. Inclusive eu descobri que livros como esse aqui, ó, o C.S. Lewis é muito bom para isso. Apesar de ser uma escrita mais difícil, mais detalhada e mais rica, né? Vamos dizer assim, não é tão simples, tão palatável, vamos dizer assim. Ele separa sempre os capítulos dele bem curtinho, assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tipo, o capítulo normalmente tem 2 páginas e vem o próximo. Isso para quem tem TDAH é maravilhoso, porque daí você fala assim, eu vou ler um capítulo pelo menos hoje. 2 capítulos, isso ajuda muito. As Crônicas de Nárnia é do mesmo jeito. Normalmente, quando os capítulos são mais curtinhos, assim, eles me ajudam. E outra coisa que eu descobri também na jornada de leitura, assim, que eu levo como uma dificuldade que eu tenho que vencer sempre, né? Como eu tenho dificuldade de imaginar
o que está escrito. Normalmente, eu leio só o que está escrito, o português. Tá ali, as palavras, vou juntando, entendo o contexto, o português. Mas tem coisas, principalmente de ficção ou fantasia. Esse livro aqui, Trilogia Cósmica, do C.S. Lewis, eu comecei a ler, e é um planeta novo. Então ele descreve as criaturas que tem ali, eu não consigo imaginar, visualizar exatamente como ele descreve, eu tenho muita essa dificuldade. Aí eu tava até conversando com a Pri sobre isso, ela falou assim, Deca, faz o seguinte, talvez isso seja bom pra você também. Vai no Pinterest, vê se algum fã fez alguma arte, o fanart, né, que eles chamam. E tinha de uma cena que eu tinha acabado de ler, eu falei, caraca, é desse jeito aí mesmo, essa criatura aí mesmo. Aí eu consegui visualizar, por isso que sempre quando eu era criança eu gostava de ler gibi da Turma da Mônica, ou HQs, porque aí tem a imagem junto, e hoje em dia eu entendo por quê. Isso é muito também do TDAH, de mim também, e dessa questão de conseguir imaginar exatamente como tá ali. Até tentei começar a ler o Senhor dos Anéis, e o Tolkien ele se puxa mais do que o C.S. Lewis nas descrições, né? Então eu vou aos poucos, às vezes quero me atropelar, porque eu sou muito assim, né? Eu fico muito empolgada e me jogo, mas aí eu tenho que dar uns passos para trás, porque senão eu vou ficar muito frustrada, e aí eu vou querer largar. Tem isso também. Então eu vou aos pouquinhos. O livro que eu tô lendo agora com a minha cunhada é Matéria Escura, do Blake Crouch. Tô achando bem legal. E ele é bem simples, tá? Se tu nunca leu nada, tem bastante diálogozinho, ele é bem curtinho, mas é uma história bem legal. Também é uma história é um thriller sci-fi, bem legal. E, enfim, o que eu tava dizendo? Falei tanto desse vídeo, pra vocês verem como eu tô gostando de ler, né? Outra coisa que eu percebo de dificuldade quando eu tô lendo, e isso acontece até hoje, né? Quando eu tô com overthinking, quando eu tô com excesso de pensamento, quando eu percebo que eu tô muito hiperativa, né? Eu vou ter DH, o H é da hiperatividade. Quando eu percebo que eu tô muito hiperativa, tô com excesso de pensamento, com coisa que eu deveria ter feito e não fiz, e eu sento pra ler, eu não consigo. Porque daí eu leio a frase ou o parágrafo e a minha mente já divagou enquanto eu lia, daí eu tenho que ficar voltando. Daí o que eu faço? Eu paro, eu não leio, resolvo as coisas que eu tenho que resolver, muitas vezes me acalmo, consigo às vezes me acalmar e vir ler e estar presente, porque também não adianta vir ler só pra bater ponto, eu preciso terminar esse livro. Não. E aí, quando eu não consigo de nenhuma forma me acalmar, aí eu não leio naquele dia, porque não vai ser uma leitura de qualidade, vamos chamar assim, sabe? Ia ser eu só passando as páginas, não prestando atenção no que eu tô lendo, e sem absorver e sem entender ali o que o autor quer passar, sabe? E tá tudo bem, faz parte. Você não tá competindo tempo com ninguém. Então, assim, calma, respira, e aí amanhã você retoma, entendeu? Mas é melhor você retomar com qualidade a leitura do que ler de qualquer jeito. Pelo menos foi isso que eu entendi pra mim. E como eu queria que alguém tivesse me dito isso antes, né? Não se compara com quem lê 50, 70, 100 livros no ano. Você não é um performer literário, eu acredito que nem é isso que você deseja. Se você gostaria de ler mais, se apaixonar por isso. Porque existem esses performers literários, né? Eles só fingem que leem, mas não leem nada. É só pra parecer bonita, é só pra parecer que lê, só pra parecer que é cult, né? Pra parecer que é inteligente, pra parecer que é intelectual. Mas na verdade não lê nada. Não. Entendeu? Não precisa ser performer literário. Tá bom? E lembra, ler com qualidade é sempre melhor do que ler só pra bater meta. Leva isso pra você. Ler com qualidade é sempre melhor do que ler pra bater meta. E tá tudo bem abandonar leituras. Se você não tá gostando, não tá sendo prazeroso, tá sendo pesado, ruim, e não é algo que você precise ler, que não seja obrigatório, tá tudo bem, abandona e pega outro que você quer ler. Sabe? Porque às vezes tem momentos que a gente precisa ler certas coisas assim, uma faculdade, um colégio, um troço. E tem momentos que a gente está se desafiando ali para conseguir evoluir na leitura ou desenvolver certas coisas na leitura. Mas tudo tem um limite. Se tá sendo algo que tá te afastando do hábito, que tá fazendo você mais não ler do que ler, deixa esse livro para depois e pega outro que vai te engrenar de novo na leitura. E eu acredito que o meu maior objetivo com esse vídeo é dizer que
ler mais e ter o prazer em ler, se apaixonar pela leitura é bom e é possível, mesmo que você tenha TDAH ou alguma outra coisa que dificulte, né, esse processo na sua vida. E eu sou prova viva disso. Eu tenho TDAH e hoje em dia eu sou apaixonada pela leitura e quero aprender cada vez mais. Um dia eu ainda vou fazer parte do clube de leitura da Tatiana. Ainda vou me organizar e vou conseguir fazer parte. E se você sozinho não consegue, procure pessoas que leem também, algum clube de leitura. Eu tô fazendo o meu clube com a minha cunhada e também leio livros que eu quero ler sozinha. Mas é sempre bom você estar junto de pessoas que têm também esse mesmo hábito que você e que vão impulsionar você a continuar lendo e a melhorar como leitor e possivelmente algum dia influenciar as pessoas também a lerem mais. Ainda mais hoje que a gente sabe que a média de brasileiros que lê é vergonhosa e triste. Então é isso, gente. Foi só isso mesmo. Beijão. Até a próxima. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.